Jesus abençoe a todos nós, principalmente a vocês que vão me ouvir, né? A lição que me foi dada, assim, imposta, assim, né? Foi o... Como é que chama mesmo? Médico espiritual. É um capítulo bem pequenininho, que você já sabe que é do livro Nosso Lar. Ele é tão pequenininho e me aparentou assim que ele queria me mostrar, apresentar o médico espiritual. Aí depois de muitas vezes lendo, estudando, cheguei à conclusão que ele nos traz algumas lições importantes, assim, sutilmente, mas muito importantes. E uma que eu gostaria, assim, já de início de colocar, e já foi falada nas lições anteriores, no começo do livro, aonde André Luiz chega do desencarne dele, ele chega na zona do sofrimento, que uns chamam de umbral, já ouvi gente falar até de inferno, né? Mas o porquê que ele chegou até lá? Então, aí eu achei bem sutil a forma que foi colocado. Nós não já ouvimos falar diversas vezes que os iguais se atraem. Então eu acho que quando ele foi no retorno para a pátria espiritual, que ele vai para aquela zona, exatamente aqueles que estavam lá eram todos iguais, todos suicidas inconscientes também. Então não existiu nada assim de extraordinário. Por que que ele foi para aquela zona, aquele lugar horrível? E ele estava junto com os seus iguais. Isso foi a primeira coisa que eu senti na lição. Então vamos começar realmente o que diz essa lição. Que após retornar de reparador e profundo repouso, André Luiz, ainda internado, experimenta a bênção radiosa do sol amigo. Muitas vezes o sol radiante é um amigo que nos aconchega carinhosamente. Veja bem, hoje nós estamos num domingo de sol lindo. O que a gente fala? Que dia lindo, né? Se tivesse o sol escondido, a gente ia falar, esse dia está mais ou menos. Então o sol aqui para nós, que estamos encarnados, a gente acha que é um dia lindo, o sol é radiante, o sol nos traz energias boas. Imagina para ele que tinha saído de uma zona escura, ruim, e foi para um lugar, para um hospital, e aonde ele está vendo o sol que aconchegava-o carinhosamente. E assim é que ele se sente, como se esse sol lhe enviasse uma linda mensagem de amor ao seu coração. Isso acontece com a gente, né? O sol sempre traz luz e não só ilumina o ambiente, mas ilumina os nossos corações, a nossa alma também. E assim ele se sentia outro. Ele já não estava mais tão embrutecido, ele já se sentiu mais inspirado com essas novas energias. Ele tinha a impressão de que a alegria da vida estava nele. E apenas algumas curvas sombrias ainda o alcançavam e lhe perturbavam. E que curvas eram essas? Representava pela saudade da família, do lar. Aí, até então, ele não tinha notícias de ninguém que ele havia deixado no plano material. Aí nós temos mais uma mensagem desse capítulo. Veja bem, quando parte um ser junto a nós, quando nós dizemos perdeu, ele morreu, desencarnou, nós vamos ficar saudosos, nós ficamos tristes, nós ficamos lamentosos. E nós não imaginamos que eles também do outro lado também estão assim. Embora nós aqui estamos aconchegados pelos parentes, pelos amigos, pelos companheiros, pelos irmãos das congregações a que nós participamos. Então a gente sempre tem algum
refúgio, alguma consolação. E eles do lado de lá. E quando nós fomos para o lado de lá? Nós vamos na esperança de encontrar, vou encontrar minha mãezinha que partiu, vou encontrar um amigo, vou encontrar aquele. E se eles já não estiverem mais lá? Como aconteceu com André Luiz, ele chegou e ele não encontrou ninguém. Então, essa lição eu acho muito importante, que está incutida nesse capítulo, para a gente se atentar para isso, que não somos só nós que sofremos essa dor da separação e que nós chamamos de saudade. Eles também, do lado de lá, também sofrem esse mesmo processo de reparação, de dor, que chamam também de saudade. Tanto os que ficaram sentem isso, e o mesmo ocorreu com André Luiz. As suas preocupações são iguais às que ocorrem conosco. Aqui nesse plano, onde dúvidas e interrogações nos ocorrem constantemente. Ele estava num hospital, ele estava deitado, acamado. As interrogações tinham muito mais tempo de se chegar a ele. Quando isso ocorre com a gente. Vocês já notaram que quando a gente pega uma gripe, você está deitado, você está febril, é a hora que vem todos os pensamentos, vem todas as cobranças para a gente? Vejam, para mim, este capítulo veio mostrar a similaridade dos dois mundos, como nós se comportamos entre os dois mundos. Ele estava se sentindo adoentado, né, ali no hospital, mas ele tinha mais um privilégio, que ele desfrutava uma sensação de alívio, porque ele tinha saído de um lugar horrível e agora ele estava vendo, começando a ver diferente. Ele estava vendo luz, ele tinha vontade de se levantar, de sair, de ver a brisa, de sentir a brisa, mas ao mesmo tempo ele chegou à conclusão que ele não conseguiria fazer sem ajuda, sem a cooperação magnética do enfermeiro. Aí se viu impossibilitado de sair do leito. E nessas reflexões ele ficou, quando de repente abre-se uma porta e entra Clarencio. Lembram-se quem era Clarencio? Foi aquele irmão, amigo, aquele velhinho simpático que foi recolhê-lo naquele lamaçal, naquele lugar horrível. Este amigo chega acompanhado de um outro senhor bem simpático, uma pessoa assim iluminada, e lhe apresenta, sendo todo sorridente, o doutor Henrique de Luna, que era um médico do Serviço de Assistência Médica da colônia. Esse espírito, esse ser, chega trajando todo de branco e com uma fisionomia muito simpática, alegre. Imagina nós voltando aqui para o nosso plano, nós adoentados, caídos, cheios de interrogações, e chega um médico sorridente, alegre, às vezes até bonito, né? A gente olha e fala, nossa, nos dá o quê? Novo ânimo, né? E o que aconteceu com ele? Este médico cumprimenta-o atenciosamente e começa a fazer-lhe um exame, escutando totalmente. De repente, vira e lhe diz, é lamentável que tenhas vindo pelo suicídio. Vamos dar uma paradinha no livro. Até, para mim pelo menos, até então ler Nosso Lar, não tinha ideia de suicídio involuntário. Eu acho que muitos de vocês também, até então, não tinham ouvido falar nisso, que
se morria, desencarnava, e chegava do outro lado, ia ter uma série de questionamento por suicídio voluntário. O que é suicídio voluntário? E nesse capítulo vem, eu acho que André Luiz vem representar todos nós, porque vem nos clarear sobre isso, sobre suicídio involuntário. Vocês já imaginaram quantos indivíduos, quantas pessoas que desencarnam diariamente, ou quantos estão em UTIs, CTIs, coma, esperando com grande sofrimento devido a cânceres incuráveis, irrecuperáveis, devido a uma causa bem simples que se chama tabaco. Quem fuma não dá valor nenhum, mas é causa de N sofrimento, N desencarnes por câncer no pulmão. São suicidas involuntários. Quantos tantos outros com sérios problemas de fígado por causa de problemas alcoólicos. Eu tomo só um whiskyzinho, uma cachaçinha de vez em quando, não sei o quê. Quantos estão deteriorados e cometem um suicídio involuntário por causa do álcool? E mais um monte de pessoas por excesso de peso, pela gula, por ser sedentário e comprometem diversos órgãos vitais do organismo, com problemas de pressão arterial descontrolada, problemas de colesterol, problemas infinitos que eu não saberia nem dizer, porque eu não tenho conhecimento medicinal. Isso tudo ocorre por suicídios involuntários. E este livro vem nos chamar a atenção para isso. Também, outros tantos são atingidos por maus pensamentos, pelo orgulho, pela irritação, pelo mau humor. Sentimentos ruins atingem o nosso organismo. E assim, sofro de azia, outro, eu tenho úlcera estomacal, minha pressão vive lá em cima, porque eu vivo nervosa, eu vivo, irritada. Isso são indícios de suicídios involuntários. Todos esses males vão refletir no nosso dia a dia. E o Dr. Henrique de Luna vem abordar exatamente isso. E André também. E André aí recorda-se das acusações recebidas naquele lugar que ele estava, quando chamavam ele de suicida. E ele não aceita aquilo. Outro entendimento, outro ensinamento, melhor, que eu achei nessa obra, é que o local que ele foi um local que deve ter sido próprio para aglomeramentos de suicidas como ele. Quer dizer, então, ele se lembra daquilo e ele retruca ao médico e diz: creio ser engano. Eu tentei de todas as formas me curar. Eu estive mais de 40 dias internado na Santa Casa. Sofri dores possíveis e imaginárias. Me submeti a 2 cirurgias, tudo fazendo
pela medicina que eu conhecia, eu era médico. Eu fiz tudo para vencer a morte, mas a morte é que saiu vencedora. O médico, demonstrando uma serenidade superior, começa a lhe explicar que sabe da sua luta efetuada no plano terrestre, mas que André talvez não tenha ponderado bem, pois o organismo espiritual apresenta a história completa das ações praticadas no mundo. Olha, esse trechinho que diz no livro. Vamos atentar para a nossa vida do hoje, aqui e agora. André não se atentou bem, não tenha ponderado bem, pois o organismo espiritual apresenta a história completa das ações praticadas no mundo. Isso está falando conosco, está falando comigo e com vocês. Vamos atentar para o que nós estamos fazendo. Faz uma parte aqui. No livro Gênesis, no capítulo 3, o item 6, Allan Kardec nos diz o seguinte: porém, os males mais numerosos são os que os homens criam pelos seus vícios, os quais prova que seu orgulho e seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez e dos seus excessos em tudo. Será que nós já paramos alguma vez diante de alguma situação em que devemos retroceder no nosso comportamento? Será que a hora que aquele irmão nos feriu, nós paramos, pensar, não vou retrucar? Será que a hora que aquele outro que nos pisou no calo, nós vamos pensar, vou tirar o pé e ficar quietinha, vou segurar a minha dor? Ou será que nós não fazemos por teimosia, por orgulho, ou mesmo por ignorância? Se nós não fizermos, nós estaremos comprometendo nosso organismo espiritual. E Allan Kardec ainda nos diz mais. No mesmo capítulo 3 da Gênesis, no item 4, o homem recebeu em partilha uma inteligência, com cujo auxílio lhe é possível evitar, ou pelo menos atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais saber adquirimos, menos desastroso será nosso futuro. Eu vou repetir, porque eu já repeti isso aqui para mim N vezes. O homem recebeu em partilha uma inteligência em cujo auxílio lhe é possível evitar, ou pelo menos atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais saber adquirimos, menos desastroso será nosso futuro. Voltamos às explicações do Dr. Henrique de Luna. Ele explica que a oclusão intestinal sofrida pelo André Luiz deriva de elementos cancerosos, e isso por leviandade no campo da sífilis. Seu modo de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações. A cólera, a raiva, é manancial das forças negativas para nós mesmos. Depois de longa pausa em que examina atentamente, continuou. Já te observei, meu amigo.
Seu fígado foi maltratado pela própria ação. Vamos parar um pouquinho aqui. Fígado. Fígado é um órgão que nós temos com numerosas funções. Entre elas, uma muito importante é a secreção da bilis, em que, quando se desarmonia, acarreta sífilis. Então, foi isso que aconteceu com ele. Volta, doutor Luna. Os rins foram esquecidos com terrível menosprezo das dádivas sagradas. Os rins segregam a urina e o processo de formação do líquido urinário tem a prioridade de manter inalterada a composição do sangue, de depurá-lo e de eliminar substâncias estranhas introduzidas no organismo. Por isso que a gente ouve sempre todo mundo falar, bebe muita água, nós temos que beber mais de 2 litros de água por dia para auxiliar esse rim. Certo? Vamos também pegar isso para nós. Olha, estão nos chamando a atenção para isso. Volta, doutor Luna. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O amigo, ele diz para André Luiz, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. Todo o trabalho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis, energias essenciais. Como vês, o suicídio é incontestável. André medita sobre os problemas do caminho humano, refletindo as oportunidades perdidas. Olha, nós estamos aqui, hein? Podemos começar a refletir desde já. Estamos tendo uma chancezinha a mais do que André teve. Não poderia supor, no outro tempo, que lhe seria pedidos contas de episódios simples que costumava considerar como fatos insignificantes. Na vida terrestre, acreditava que erros eram apenas aqueles julgados pelas leis da terra. Deparava-se agora com o sistema de verificação de faltas cometidas, embora não fora defrontado por tribunal, mas sim benfeitores sorridentes e amáveis, que comentavam as fraquezas cometidas como se fora uma criança desorientada. Mas essa atitude o feriam na vaidade de homem. Veja bem, até lá, ainda ele não havia perdido a vaidade de homem. Imagina nós aqui, como é que estamos com essa vaidade. Tá? Ele acreditava que se ele fora visitado por figuras diabólicas a lhe torturar, acreditava encontrar forças para a derrota ser menos amarga. Só que quando ele se encontrava lá no outro plano, com aquelas figuras o chamando de suicida, 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 ele não tinha forças nem para pensar o porquê e para contestar, né? E aqui ele já estava começando a ter um raciocínio mais ou menos, mas em contrapartida, como ele era tratado, aquele amor que ele sentia pelas pessoas, aquela simpatia, penetrava ao fundo do espírito e dava-lhe vergonha. E ele chorava. Rosto entre as mãos, contrariado, infeliz, soluçava, qual uma criança. A falta de noção de dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Apenas restava uma verdade torturante. Era
verdadeiramente um suicida. Mas Clarencio, alma iluminada, munido de todo amor e generosidade, sentou-se ao seu lado, dizendo: não lastime tanto, meu filho. Os planos mais altos existe quem te ama e intercedem por ti. Não deseja ser grato mantendo-se tranquilo no exame das próprias faltas? Cuidado, tuas lágrimas atingem os corações de quem te ama. Voltamos para o nosso plano. As nossas lágrimas sempre atingem quem nos ama. Quem nos ama. Veja um filho chorar. Veja um amigo chorar. Sempre nos abala, não é? Sempre nos faz parar e pensar um pouco mais. Imagina do outro lado. Continua Clarencio. Na verdade, tua condição é de suicida inconsciente. Mas você não é o único neste caso. Existem centenas de criaturas que se ausentam da Terra diariamente nessas condições. Aproveita o tesouro do arrependimento. Guarda a bênção do remorso, sem esquecer que a aflição não resolve problema. Confia no Senhor. Olha, ele está dizendo isso para nós aqui. Não foi só para o André Luiz. Vamos aproveitar os tesouros do arrependimento, a bênção do remorso. Vamos pensar que aflições não resolvem os problemas. Vamos tentar deixá-las para trás. E vamos confiar no Senhor. Esta é a lição maior. Confiar no Senhor. E ele continua dizendo: sossegue a sua alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Diante de tanta generosidade, André mergulha a cabeça no colo paternal e chora longamente. Mas, para nós, tem que ficar essa lição. Temos que valorizar nosso corpo físico e nossa mente. Temos que parar e pensar o aqui e agora para termos um amanhã um pouquinho melhor. Agora já sabe. Se tiver muitas reclamações, água. Lisas, eu não vou parar enquanto eu não souber tudo o que está acontecendo. Quem sabe não teremos algumas respostas? Olá, André. Meu nome é Clarencio. Clarencio, antes de tudo, obrigado por ter me resgatado. Eu não gosto nem de pensar no que eu passei. Um pesadelo, uma injustiça. O que eu posso fazer por você, André? Eu preciso de explicações. Ah, claro, é compreensível. Depois de todo sofrimento, mas lamentável que tenha vindo pelo suicídio. O quê? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu jamais faria isso. O corpo espiritual guarda um histórico de todas as ações praticadas no mundo material. Então deve mostrar que tive uma doença que me tirou a vida. A sua doença é o resultado de uma lei maior. Que lei? Ação e reação. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que vocês estão falando. Quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo, intolerância fariam parte de um diagnóstico? Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excessos de todos os tipos. Bem, o termo é autoexplicativo. Um ato
realizado durante longos e longos anos, o resultado é um só: suicídio inconsciente. Eis aí uma explicação para tamanho sofrimento. Centenas e centenas de criaturas deixam a vida na Terra pelos mesmos motivos todos os dias. Uma verdadeira catástrofe silenciosa. Agora, André, aproveita o descanso. Sossega teu espírito. A aflição não resolve os problemas. O bom da vida é sempre recomeçar. Recomeçar.